Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma, e abençoa a mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 27, volume 4, 51, 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Então, muito interessante que ele fala, né, que a solidez da nossa fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Nossa, eu não sei explicar isso não. O que quer dizer isso? É muito forte isso, hein? Firmeza da caridade. O que quer dizer isso? Porque, nossa, é muito grande, né? Muito grande a nossa fé católica estar sólida há 2000 anos e ele falar que está tudo dentro da caridade. O amor que nos une. Caridade. Eu não sei explicar, gente. Deixa pro coração de Jesus, né? Deixa no coração de Jesus. Amanhã, se ele quiser falar mais, a gente ouve. Mas é muito interessante. Eu achei muito bonito isso. 452, 30 de janeiro de 1901. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade, o veneno do interesse. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, me disse: minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude cede ante um vilíssimo interesse, e as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem, feito em pedaços. E enquanto dizia isso, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo da minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos, e estou eu que te amo, te louvo e olho como imundície tudo o que é terreno, e não anseio mais que a ti, por isso deveria ficar contente com o meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrame em mim tuas amarguras, que estarei mais contente, antes que te veja chorar. Ao ouvir, deixou de chorar. Derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz, e depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo destas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Então importante esse trecho aqui. Então, esse veneno do interesse deixa Jesus muito amargo, né? Ele chora, nossa Senhora, ele chora muito, muito mesmo, né? Então é muito triste, meu Deus, deve ser uma tragédia. Mas é realmente, a gente tem que olhar para nosso coração e ver se a gente tem algum interesse. O que seria veneno de interesse, gente, para nós, né? É a gente ser querido pelo padre, você fazer as coisas na igreja assim, com a intenção de ser vista por alguém, sabe? E aí conseguir, né, a atenção das pessoas. Eu tô na pastoral familiar, então eu poderia usar o veneno do interesse. Por exemplo, participando do rosário. Um dia Jesus, eu perguntei para ele assim: o senhor quer que eu vou no rosário? Mas Aline, você não vai, né? Você não é de rezar rosário. E então assim, você vai por interesse. Se você for, eu sei que vai ser por interesse. Então é melhor você fazer os seus atos na divina vontade aqui em casa, que são mais do que rosários, né? E deixa quieto, né? Porque assim, eu entrei na pastoral familiar de novo, né? E lá tem uma turma que reza o rosário.
E aí quem vai nesse rosário se torna, né, os queridinhos ali dos chefes. Então, aí eu tive o interesse de ir, e de chamar o Alan, até falei, vamos lá rezar o texto, até enganei meu marido um dia. Aí Jesus falou assim, isso aí ó, não vai dar certo. Realmente, Jesus não queria que eu fosse, né? E aí Jesus falou assim, você vai por interesse, vai ser por interesse. Jesus falou para mim no meu coração. Eu falei assim, então tá, Jesus, tá certo. Né, por causa que você tá querendo mostrar que você é tanto quanto eles, que gosta de rezar pela família, que não sei o que lá, mas você já tá fazendo, né, mais do que isso, mais do que rosário, calma. O seu viver na divina vontade é muito mais importante, é uma intercessão muito maior, né? Em todo lugar onde você está, a sua intercessão é maior, né? Em direção à paróquia, em direção à pastoral familiar, em direção à pastoral do canto, em tudo que você participa, a sua intercessão é a maior. Você tem que acreditar nisso, por ser filha da divina vontade. Eu falei, tá bom, Jesus, eu fico com o Senhor, eu fico na sua opinião, não vou ficar na minha. Então, tem que conversar muito com Jesus para você não cair no veneno de interesse. Ele é sutil, ele pega os corações mesmo e ficam lá como esponjas encharcados deste veneno. Ele é pestífero, penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos, em todo lugar. Então é muito sério, né? Então é um exemplo para você, né, entender. E aí ele ficou triste demais por causa disso, né? Ela tentou agradar ele aqui, depois ele disse que as virtudes e os méritos adquiridos para o homem na paixão são tantas torres de fortaleza, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas infelizmente o homem é ingrato e foge dessas torres de fortaleza e apoia-se no pecado, na lama, né, nos interesses, nessas coisas, e é conduzido para o caminho da perdição. Então a pessoa está apoiando em pessoas, apoiando assim. Quando você tem um veneno de interesse, você está apoiando na opinião de alguém sobre você que vai te apoiar, que vai dizer que você é bom, que vai, entendeu? O veneno de interesse tem a ver com pessoas. Você confiar em pessoas e não confiar em Deus. Então ele está falando aqui que ele morreu, ele, né, por nós, a paixão. Ele conseguiu virtudes, méritos adquiridos como torres de fortaleza para você se apegar a ele. Ele é o seu apoio para tudo, mas você vai, foge dessas torres de fortaleza e se apoia em pessoas, se apoia na lama, se apoia no pecado, né? No interesse das pessoas ali. E aí você se conduz para o caminho da perdição se você viver assim. Então é muito sério, amém? Jesus, eu confio em vós, fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 4, 27 de janeiro de 1901. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver. E não sei por que me disse, minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. A, toda a solidez, a firmeza, né, da fé católica está na solidez da caridade, né, do amor, que une os corações e os faz viver em mim. Não tem como ter fé se não tiver unido com Jesus. Que ele fala, né, no livro do céu, a fé é Deus. A fé é Deus. Não existe fé sem união com Deus, sem estar com o coração unido com Deus, com Jesus. O amor é que vai unir os corações e os fazer viver em Jesus. E aí a fé fica firme. Se não tiver essa união com Jesus, essa vida em Jesus, esse amor, que é esse amor, né? Se não tiver esse amor firme, se não tiver esse amor firme, que é que ele falou, a solidez, a firmeza da caridade, não tem fé. Você não acredita em quem você não ama. Você não tem fé em quem você não ama. Quanto mais você ama, mais fé tem. Quanto mais você ama a Deus, mais você tem fé. Mais você vive pela fé. Mais você se abandona nele. Então tem que ter o amor. Não tem como. Não tem como ter fé sem amor. Aí no volume 4, 52.
30 de janeiro de 1901. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. O veneno do interesse. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando um doloroso lamento, disse: Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações. Então ele mostrou sacerdotes, monjas, leigos, e ele falou que o veneno do interesse entrou em todos os corações. E como esponjas ficaram encharcados deste veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos, meu Deus, nos mosteiros, né? Quando a gente pensa no mosteiro, a gente só pensa, pelo menos quando eu penso assim, mosteiro, eu penso, nossa, lá só tem oração, santidade. Eu pensava isso, né, antes. Só tem monge, aquela pessoa que só fica meditando, rezando, que ela é totalmente assim, espiritual, mas não é. Jesus falou que entrou o veneno do interesse em todos os lugares, nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse, e as virtudes mais sublimes e excelsas, ante este veneno, como frágil vidro, caem feita pedaços. Porque, por exemplo, se a pessoa tem um interesse, ele está falando que o interesse entrou em todos os corações. Aí ele fala, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse. Então a pessoa, ela age por um interesse, por um egoísmo, por algo que ela busca algo e aí ela não age pela virtude, ela não age pela uma pureza de intenção. O que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse. A pessoa deixa de agir. Deixa eu pensar um exemplo aqui. Um exemplo assim, por exemplo, a pessoa, um sacerdote, ele às vezes, por exemplo, deixa de falar a verdade, deixa de pregar o evangelho real, verdadeiro, falar só a verdade, por um interesse de agradar as pessoas, por exemplo. Então, ante esse interesse, tudo cai por terra. Para esse interesse dele ser satisfeito, né, de agradar as pessoas, para poder encher a paróquia de gente e tudo, e ser, né, um padre é, é, que todos gostam dele, que é estimado e tudo, aí ele deixa de falar a verdade, de ter essa virtude de falar a verdade, de levar a palavra de Deus ali pura, de ser um instrumento de Deus ali puro para converter as pessoas, para levar as almas para o céu. Então, por causa de um interesse, então, a virtude fica de lado. Que ele falou que, minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante um vilíssimo interesse. E as virtudes mais sublimes e excelsas ante este veneno, como frágil vidro cai feita a pedaços. Por causa dos seus interesses, a pessoa deixa de fazer o que é certo, de fazer o que Deus está pedindo, de fazer a vontade de Deus, por causa do seu interesse, de fazer sua própria vontade. E enquanto dizia isso, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo de minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer, para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores, se os outros não te amam, te odeiam, te ofendem e têm os olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam todos embebidos. Estou eu, que te amo, te louvo e olho como imundícia tudo o que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso eu deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se te sentes amargurado, derrama em mim tuas amarguras, que estarei mais contente antes que te veja chorar. E aí é por causa, como ela falou aqui, né? Por causa das coisas da terra, eles deixam Jesus, trocam Jesus pelas coisas da terra, por um interesse. Ao ouvir-me, deixou de chorar, derramou um pouco e logo me participou as dores da cruz, e depois acrescentou: minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem e minha paixão
São tantas torres de fortaleza nas quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo destas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido para o caminho da perdição. Então todos têm à disposição os méritos de Jesus adquiridos para todo mundo ter força para se apoiar, para viver a santidade. Mas o homem ingrato foge e se apega com a terra, né, com a lama. Vive por causa dos interesses na terra, deixam o céu. Por causa desse interesse, esquece tudo. Muito triste, né? Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina à minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A firmeza da fé está na firmeza da caridade. Encontrando-me no meu estado habitual, o meu adorável Jesus quase se fez ver, e não sei por que me disse: minha filha, toda a solidez da fé católica está na solidez da caridade, que une os corações e os faz viver em mim. Depois, lançando-se em meus braços, queria que eu o reconfortasse. Tendo feito por quanto pude, logo ele me fez isso e desapareceu. Então é interessante, né? Porque a Luísa também fala que não sabe como explicar, né? Não sei por que me disse isso, né? Que ele vai falar assim, minha filha, toda solidez. Solidez é firmeza, né? É algo firme, estável, né? Então, essa firmeza da fé católica, ele tá falando da fé católica mesmo, né? Os cristãos, né? Então, essa firmeza que a gente vê na fé católica, ela está na solidez da firmeza da caridade. Bom, eu vou falar o que veio da minha cabeça, né? Mas não sei se tá certo, né? Que se a gente for ver o que prova a própria fé, né? Porque eu tava vendo o discurso lá do cristão versus os ateus lá, né? Aí ele foi e falou, olha, na sociedade onde desenvolveu o cristianismo, nessa sociedade é onde mais se respeita a dignidade humana, porque antes era barbárie, antes era selvageria, entendeu? Então não tinha amor, não tinha respeito ao próximo, não tinha essa moralidade, nada disso desenvolvido, né? Era barbárie, né? E onde entrou, né, a sociedade que teve o cristianismo, é a sociedade onde mais se tem respeito à liberdade, à dignidade humana, em que as pessoas realmente são vistas como pessoas, e não como animal, e não como coisas, né? Que antes não tinha respeito nenhum, nada de respeito à dignidade humana, de leis, de nada. E te falou, a sociedade em que as pessoas têm liberdade verdadeira para viver, né? Pode reparar que onde tem a fé, é onde as pessoas mais têm liberdade para viver e fazer suas escolhas. Porque a fé dos cristãos nunca impôs nada para ninguém. Ela convida, ela chama, né? Ela incentiva, mas ela não impõe. Então, o verdadeiro bem você percebe que as pessoas que realmente têm liberdade para viver a vida delas é na sociedade onde tem o cristianismo. Onde não tem esse bem, né? É matança, é imposição, né? É desrespeito à liberdade das pessoas. Então é tragédia. Eu estava falando isso com um ateu, né? Achei interessante, porque realmente é verdade. Porque aí eu não sei se tem um pouco a ver com isso, porque está falando assim, que toda a solidez da fé, eu acho assim, que o que mostra a fé, a firmeza da fé está na firmeza do bem, da caridade, porque quem vive da fé, que tem Deus, são pessoas firmes também no bem, não são pessoas que vai matar, não são pessoas que vai fazer imposição, não são pessoas que vão desrespeitar o próximo, ao contrário. A fé, quando ela é firme, quando a gente é estável nela, quando a gente tem Deus, isso nos leva a viver também bem uns com os outros, né? Nos leva a respeitar uns aos outros.
nos leva a tratar o outro com dignidade, né? A respeitar a liberdade do outro, a fazer o bem, a ajudar o próximo, né? Então, a gente percebe isso onde tem a fé católica, a gente percebe muito forte a caridade também, como as duas coisas andam juntas. E uma coisa justifica a outra. Se você vê aquela pessoa ali é cristã mesmo, você vai perceber porque ela faz o bem. E, e onde não tem verdadeira caridade, você vai perceber que realmente essa pessoa não ama a Deus verdadeiramente, né? Porque a pessoa não tem caridade com o próximo. Então, você percebe muito claro uma justifica a outra, foi o que eu entendi, entendeu? Aí fala na solidez da caridade que une os corações e os faz viver em mim. Eu entendi isso, né? Então, deixa eu ver o próximo aqui. As virtudes, os méritos de Jesus são tantas torres de força, nos quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. O veneno do interesse. Esta manhã, ao ouvir o bendito Jesus, me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas de diferentes condições, sacerdotes, monjas, leigos, e Jesus, dando o doloroso lamento, disse: Minha filha, o veneno do interesse entrou em todos os corações, e como esponjas ficaram encharcados desse veneno. Este veneno pestífero penetrou nos mosteiros, nos sacerdotes, nos leigos. Minha filha, o que não cede à luz da verdade e à potência da virtude, cede ante a um vilíssimo interesse. E as virtudes mais sublimes e excelsas ante esse veneno, como frágil vidro, cai feitas pedaços. Enquanto diz isso, chorava amargamente. Agora, quem pode dizer o rasgo da minha alma ao ver chorar o meu amorosíssimo Jesus? Não sabendo o que fazer para que deixasse de chorar, disse disparates. Meu amado, não chores. Se os outros não te amam, te ofendem e teus olhos cegos pelo veneno do interesse, de modo que por ele ficam embebidos, estou eu que te amo, te louvo e olho como imundície tudo que é terreno, e não anseio mais que a ti. Por isso deveria ficar contente com meu amor e deixar de chorar. E se sentes amargurado, derrama em mim as tuas amarguras, que estarei mais contente antes que te veja chorar. Ao ouvir-me, deixou de chorar, derramou um pouco e logo participou as dores da cruz e depois acrescentou: Minhas virtudes e os méritos adquiridos para o homem em minha paixão são tantas torres de fortaleza, nos quais cada um pode apoiar-se no caminho para a eternidade. Mas o homem ingrato, fugindo dessas torres de fortaleza, apoia-se na lama e é conduzido pelo caminho da perdição. Então Jesus desapareceu e eu me encontrei em mim mesmo. Então, o nosso apoio deve ser só Jesus, ele que tem todo mérito e virtude, né? Todo bem. Então, ele já deu nele, na vida dele, já deixou nele tudo o que nós precisamos, né? Então, o interesse, como estava sendo explicado na meditação, está sendo sempre ligado a pessoas, né? A opinião que a pessoa vai ter de você, né? Então, sempre tem algum pensamento assim, né? Que a pessoa tem, né? Sobre o que o outro vai pensar, né? Então, quando ele vai se propor fazer alguma coisa, ele pensa no que as pessoas vão ver, né? No que as pessoas vão considerar ele. Então, isso é interesse. Interesse de ser bem visto, interesse de dar satisfação pro outro, né? Eu tenho que estar aqui nessa pastoral para todo mundo perceber que eu sou fiel, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Então, seu interesse de mostrar ali que você é um bom cristão, uma pessoa perseverante, uma pessoa de oração. Então, sempre assim, tenho a visão do outro, né, sobre si. E Deus, a verdade, o que Deus sabe, que só Ele é bom, porque a verdade é que só Deus é bom. A verdade é que tudo tem que ser para a honra dele, que nós não somos nada, né? Então, assim, se a verdade for a única coisa que faz a pessoa fazer qualquer coisa, que é por Deus, que é porque Deus está pedindo para ela, que só importa o que Deus pensa, se a única coisa que se a luz da verdade que está na mente dela é que ela tem aquela informação que Deus quer aquilo dela, acabou, né? Porque quando vem aquele pensamento em direção às pessoas, aí já é perigoso, né? Em direção a dar satisfação para o humano, né? Aí já é um interesse. E Jesus falou: esse veneno está em todo lugar, na igreja, né? Nos sacerdotes, nos religiosos, nos leigos. Então, é uma coisa muito sutil, disfarçada de bem, que a pessoa acha que não tem problema. Mas lá no fundo é um desejo de ser querida e amada e considerada pelas pessoas, né? Que a pessoa tem. E isso é perigosíssimo, né? Porque a pessoa deveria se importar só com o que Deus pensa, só com o que Deus vê, e não importar, porque às vezes ela até vai ter alguma atitude que aos olhos das pessoas não é bonito. Que aos olhos das pessoas às vezes pode ser até feio, mas Deus quer exatamente aquilo de você.
entendeu? E que por exemplo, dizer não para alguém, né, diante de um compromisso. Se na hora que a pessoa te chama, você pensa já nela, que ela vai ficar chateada se você falar não, então você pensou nela. Agora, se na hora você pergunta para Deus se é a vontade dele, você está preocupada com a verdade. Você está preocupada com o que Deus quer, o que Deus considera. Então, é assim que a gente tem que caminhar, se apoiando em Jesus, em tudo. Jesus, é o que o Senhor deseja? Senhor, é a sua vontade? Não a vontade das pessoas, não o que elas vão achar mais bonito, né? Mas o que Deus deseja, né? Para escapar dessa porcaria desse trem, né? Que ele fala que todos têm, né? Esse interesse, todos têm esse desejo de ser querido, amado, considerado. Então tem que escapar dessa tendência a amar, né? Desse veneno que penetrou em tudo, né? E penetrou em todos, né? E a gente tem que escapar disso, né? Não pensar em si mesmo nunca, né? E nem no que as pessoas, na opinião das pessoas sobre nós, né? Que é muito perigoso isso. É muito, né? Tava até orientando a pessoa assim no novo grupo, né? Que ela tava falando assim, ela ouviu a partilha de uma das meninas, aí ela falou, ai, o meu emocional está muito abalado, ela falando que o emocional dela tá abalado demais, porque na pastoral lá ela está sendo rejeitada, porque ela é ministra da Eucaristia, e a outra ministra, que é a coordenadora dos ministros, não larga o osso. Já era para ela ter passado o cargo de coordenação para ela, né? Porque parece que ela é a única pessoa que tem interesse em pegar o cargo. E a moça lá tá segurando o osso lá da coordenação e não passa para ela, e isso está abalando o emocional dela. Falei, você tem que pensar, você tem que refletir. Você mostra claramente que você tem interesse próprio. Porque quem vive na divina vontade não tem interesse próprio, não. Tanto faz, tanto fez. Esse tipo de coisa, né? A pessoa não fica almejando nada na terra, não. Isso é lama, né? Querer um cargo, querer uma coordenação. E quando ela falou que aquilo abala o emocional dela, isso mostra claramente que é interesse humano fortíssimo da parte dela, né? Expliquei para ela, né? Orientei ela, então assim, a pessoa chega ao ponto de falar que o emocional dela tá abalado porque ela não é chamada para ser coordenadora, isso é assustador, né? Então é perigosíssimo esse trem, esse trem do interesse, né? Isso mostra claramente, né? Perigosíssimo. Então é isso.